vídeo de hoje nós falaremos sobre as 9 lições que aprendemos com a pandemia de Covid-19. A primeira lição que aprendemos sobre a pandemia é sobre o papel crítico da higiene das mãos na prevenção da transmissão de vírus. É um assunto extremamente importante e que não pode ser esquecido, porque diante da proliferação dos vírus, tem a questão do contato das mãos nos objetos, nos supermercados e nas coisas. E é uma questão que futuramente ela pode ser uma questão a fazer mudar muitas coisas e até a respeito da economia, porque quando nós vemos que a questão do toque, da higienização das mãos passa a fazer com que os produtos, tudo aquilo que a gente toque, venha a ser algo sensível, inclusive o dinheiro. Isso pode também afetar futuramente as novas formas da economia e das pessoas enxergarem o dinheiro. O segundo ponto é a capacidade do vírus de se espalhar rapidamente, mesmo em local com um sistema de saúde robusto. No Brasil não foi tão questionado, até porque também se sabe que o sistema de saúde brasileiro sempre tinha algumas falhas, no sistema público de saúde, apesar de que muitos outros países não têm um sistema parecido com o sistema brasileiro. E aí fica essa questão agora de, caso haja novas pandemias, as pessoas que têm uma capacidade financeira melhor de manter um melhor sistema de saúde, teoricamente elas ficam em vantagem em relação ao sistema de saúde público. Um outro tema também, outro tópico, e também é de extrema importância, que seria o tópico 3, o impacto socioeconômico significativo da pandemia em nível global. Ou seja, em alguns países a pandemia ela gerou um impacto socioeconômico maior em alguns países e outros menores. No Brasil nós podemos ver que as pessoas que já tinham, por exemplo, aposentadoria, elas passaram melhor. E as pessoas que tinham pequenas empresas já passaram uma dificuldade maior, ou seja, as empresas menores do mundo todo, muitas delas, principalmente as que não se adaptaram a novas formas, elas tiveram dificuldade em muitas coisas. Isso pode afetar o mundo, como um todo. A quarta forma que podemos aprender sobre a pandemia é a conscientização sobre a importância da saúde mental durante períodos de crise. Nós vimos, principalmente no início da pandemia em 2020, muita gente começou já a entrar em pânico, porque não conseguiam lidar com a situação, não se sabia exatamente o que era, como se proteger. Basicamente, as pessoas começaram a usar recursos básicos, tentando se afastar uma das outras, tentando manter a máscara, tentando higienizar as mãos da forma mais básica, mas muita gente não sabia muito, a respeito. E aí causou um pânico, Isso começou a afetar a saúde mental das pessoas. Então, quando chegou em 2021, meados de 2021, em questão de um ano de lockdown, já tinha muita gente afetada psicologicamente, quebrada financeiramente, muita gente já estava com diversos tipos de problemas de saúde mental, que foram diversos, inclusive
depressões, síndrome de pânico, ansiedade. A ansiedade foi uma doença que afetou muitas pessoas nesse período e é outra coisa que as pessoas devem apresentar. Uma coisa que muita gente, que pelo menos eu conheço, que usou muito foi a questão de sair dos grandes centros e ir para as cidades rurais e morar em sítios, que é uma forma de terapia que ajudou muitas pessoas. A quinta lição que podemos aprender sobre o período de pandemia é a compreensão dos desafios logísticos na distribuição de suplementos de todos os tipos, principalmente suplementos médicos. Nós vimos que houve um investimento muito grande no período, mas ainda assim a distribuição de suplementos médicos e também de uso básico do dia a dia, em alguns casos foram comprometidos porque teve locais que chegou a faltar realmente suplemento. Então, em caso de um novo lockdown, em caso de uma nova pandemia, talvez uma coisa muito boa é a pessoa ter ali alimentos e insumos de uso básico armazenado, para também não depender totalmente do sistema em si de mercado, mas também como um sistema em si de saúde. Outra lição que nós podemos aprender, e no caso seria o tópico 6, é o reconhecimento do impacto desproporcional da pandemia em comunidades marginalizadas e desfavorecidas. Essas comunidades passaram uma dificuldade assim que as pessoas que têm mais poder aquisitivo, ou seja, as pessoas que estavam na parte mais de cima do topo e na classe média, talvez não tenha capacidade assim de imaginar o impacto que isso causou nessas comunidades. Inclusive, houve muitos relatos de comunidades de pessoas que realmente estavam passando fome, porque eram pessoas que viviam de venda no dia a dia, camelôs, vendedores que vivem do dia a dia e não tiveram mais como vender seus produtos, e aí começaram a passar dificuldades financeiras. A lição número 7 que nós podemos aprender é a consciência sobre a possibilidade de surgimento de novas variantes do vírus e até mesmo novas doenças, que seja de outro tipo de doença ou doença que seja mesmo da C19. E essa consciência sobre isso, ela traz um preparo muito grande para cada uma das pessoas que passaram suas dificuldades e podem trabalhar em cima dessas dificuldades. Lembrando aqui, pessoal, que esse tópico que eu estou apresentando aqui faz parte de uma série de vídeos que fala a respeito da situação sobre pandemias, né, ou novas doenças. Então, desde já, a sua contribuição no canal é muito importante, né? Peço para você que se inscreva no canal, também compartilhe e deixe a sua opinião, o que é que você acha sobre esse assunto. Tópico 8. A oitava lição que podemos aprender sobre a pandemia é a conscientização sobre a importância da educação pública em saúde para promover comportamentos preventivos. Eu, pessoalmente, pude ver
em vários momentos, em alguns lugares, pessoas que estavam se aglomerando de forma inconsciente para tomar bebidas, para fazer festa. E isso aconteceu muito no Brasil. Já em outros países, nesse momento eu não posso dizer assim, mas em muitos países as pessoas simplesmente se isolaram e chegou a um determinado ponto também no Brasil que muitas pessoas começaram a ignorar a possibilidade de transmissão, de transmitir a doença, e as pessoas já não estavam mais se importando com essa questão. Então, mesmo que houvesse assim algumas pessoas que se afastaram, as pessoas mais conscientes se afastavam, né? Iam para outras cidades, iam para os sítios, para as áreas rurais, para não estar dentro de aglomeração. Mas é uma lição importante a ser aprendida. A nona lição é o aprendizado sobre a resiliência e capacidade de adaptação das comunidades diante dos bloqueios nas diversas áreas da vida durante uma pandemia. Nós podemos ver também que, por exemplo, teve pessoas que iniciaram empresas, iniciaram projetos no período de 2019 e 2020, de 2019 e início de 2020, mas ficaram bloqueadas por causa da pandemia, o lockdown e a falta de relacionamento com as pessoas, né? E isso trouxe sérios problemas, não só financeiros, mas também psicológicos para muitas pessoas. E é um tópico importantíssimo a ser abordado, que não pode ser esquecido aqui. Então, você deve estar preparado para que, caso haja uma nova pandemia, que é até o que se fala do ano de 2023, estar preparado para tentar se sobressair diante dessas situações, né? Então, nunca esqueça cada lição, e importante seria talvez fazer uma lista mesmo de coisas importantes caso haja uma nova pandemia, porque independente de qualquer coisa, o vírus está aí, as pessoas se adaptaram, muitas pessoas se adaptaram, aparentemente ele já não tem o mesmo impacto que ele teve no início sobre as pessoas, porque o primeiro impacto que gerou, ele veio muito, principalmente psicologicamente nas pessoas, causando muito medo e pânico nas pessoas. Mas caso haja uma nova variante mais forte, é importante estar preparado para sobressair, e essas lições são muito importantes para que as pessoas venham lidar melhor com caso haja uma nova doença. Nos outros vídeos do tema, também nós falaremos aqui sobre o impacto psicológico que o lockdown causou nas pessoas, quais foram as doenças também que surgiram, principalmente do âmbito psicológico nas pessoas. Eu te peço que compartilhe o vídeo, dê uma curtida, deixe o seu comentário a respeito. Lembrando aqui que a sua opinião pode se tornar tema também do canal. Um abraço a todos e dá uma olhada lá no próximo vídeo.